O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreve na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Nós estamos neste tempo do Natal. É considerado como a segunda festa maior dos cristãos. A primeira é a Páscoa, a ressurreição do Senhor. E nós celebramos o Natal, não o aniversário de Cristo, porque senão nós diluiríamos nele aquilo que é a existência de um Deus. Sempre existiu, existe e sempre existirá. Por isso que é errado um católico dizer que nós celebramos no dia 25 o aniversário de Jesus. Porque se nós acreditamos que Jesus é Deus, portanto, Deus sempre existiu. Apenas Deus se manifestou. O Verbo de Deus se encarnou e habitou entre nós. E por isso que nós celebramos na noite de 24 para 25, então essa manifestação, ou seja, Deus que não se conteve ficar longe dos seus, mas Deus desceu-se. Então, compreendendo que Deus, sendo misericórdia, alcançou a nossa pobreza, ou senão a nossa miséria. Para recair naquelas duas expressões, Maranatá, vem Senhor Jesus, porque Jesus vem constantemente, e depois o Emanuel, que é Deus conosco, Deus sempre presente em nosso meio. E dos últimos dias nós celebramos de fato esta presença real, esta presença de Deus em Cristo Jesus, feito homem, feito carne, tudo igual a nós, exceto no pecado. Ultimamente nós temos acompanhado os atos fúnebres do Papa Bento XVI. Eu muitas vezes meditei isso e partilhei, que eu passei a gostar muito mais do Papa Bento XVI quando ele se renunciou. Por que disso? Porque para quem assume uma tamanha responsabilidade, uma autoridade da igreja, assumir toda a igreja católica do mundo inteiro, e depois renunciar a tal ato, então é de tamanha humildade. Normalmente um presidente, um prefeito, alguém que está no poder, está à força, jamais quer descer, quer sair desse poder ou desta força, até porque isso faz parte do nosso ego humano. Mas quando ele percebeu da sua fraqueza, então ele mesmo, no seu ato de discernimento, depois de muita conversa com Deus, seu coração centrado em Deus, então ele percebeu que seria conveniente que viesse um outro Papa. Então renunciou. Por isso que eu digo que ele me cativou muito mais com esse sinal de humildade, de simplicidade e ao mesmo tempo de obediência à voz do Senhor, porque ele escutou a voz do Senhor e assumiu tal ato. E uma das coisas bonitas que eu também aprendi do Papa Bento XVI, de que quando, no auge, assim que ele assumiu o pontificado, toda a gente com os olhos muito em cima do Papa, porque afinal de contas era um Papa, não é, europeu, era um alemão, um intelectual da atualidade, e todo mundo esperava
qual vai ser a novidade que esse Papa vai trazer para nós. E lembro muito bem que o primeiro documento que o Papa Bento XVI escreveu para os cardeais, os bispos, os padres de toda a igreja: Deus é amor. Foi esse o documento, Deus é amor. Aí eu ainda pensei assim, mas quem que não sabe que Deus é amor? Mas era preciso colocar isso, não é, em evidência, de que o amor de Deus não é um amor que se dilui, nem um amor que se perde, não é um amor eros, é um amor ágape. E quando o Papa então escreveu que Deus é amor, foi para dizer que a expressão deste amor está ali na cruz e na Eucaristia, que foi por amor é que Deus permitiu que o seu Filho morresse numa cruz, desse a vida para que todos nós fôssemos libertos, e foi por amor é que esse mesmo Deus, em Cristo, instituiu a Eucaristia, para dizer que estaria conosco todos os dias, como nós estamos aqui agora, celebrando, seja a missa de ação de graças, seja pela saúde, seja pelo falecimento, não é, de Ronaldo Saboia, 7 dias, mas quando nos colocamos todas as nossas aflições, também as nossas alegrias, neste altar sagrado, para nós vivermos e cada vez mais na segurança de filhos muito amados de Deus, que nós não estamos aqui por caminhar sozinhos, nós não estamos perdidos, mas Deus nos guia, Deus nos baliza. E nessa expressão do amor que São João escreve na primeira leitura: caríssimos, esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que saindo do maligno, matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más. Nós vos admiramos, irmãos, se o mundo odeia. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Portanto, o fruto da vida é permanecer no amor de Deus. Porque Deus nos transmitiu essa vida, que nós não apaguemos, ou que nós não morramos, ou que nós não matemos, mas que coloquemos então em evidência este amor de Deus. E nós estamos aqui justamente para que tenhamos a vida em abundância, a vida em Deus, e esta vida ela não pode estar separada deste amor, mas atrelada a este amor, e não conforme a expressão que Bento colocava, um amor que dilui, um amor não é eros, um amor não é que vai, mas o amor ágape, o amor levado ao extremo, o amor máximo. É à luz deste amor é que nós somos chamados a viver à luz do amor de Deus. Depois, através do Evangelho, que Jesus depois decide e encontra, ir então para a Galileia, partir para a Galileia, encontra Filipe. E essa expressão, ela é muito forte para nós também: segue-me. E Filipe então segue a Jesus, segue. Essa expressão ela é imperativa: segue-me. Então muitas vezes nós dizemos que seguimos, mas nós não marcamos com as consequências desse seguir-se ou desse seguimento. Nós não marcamos tanto, nós condicionamos esse seguimento, inclusive muitas vezes por conta dos nossos pecados. Então eu sou pecador mesmo, eu sou assim mesmo, então não posso seguir Deus ou Cristo tal como deveria ser o seguimento, mas porque nós colocamos na barreira, porque nós como cristãos, nós recebemos com herança, recebemos então a assistência de Deus para vivermos a plenitude desse segmento. Não pode ser esporádico, não pode ser limitado, mas é na totalidade. E mais uma vez podemos ver o exemplo de Bento XVI. Aquela serenidade, né? Agora acompanhando hoje os últimos momentos do funeral. Então, um homem que se doou totalmente, toda a vida, por conta da igreja. E quantas conversões, inclusive muitos que ainda não conseguiram durante o seu pontificado, mas agora, na sua docilidade, naquela forma ali de estar, não é, naquele leito de morte, aquela serenidade, nos transmitindo a serenidade. Me chamou um bocadinho a atenção quando aqueles cardeais então cobrem o rosto do Santo Padre, né, para dizer: então fecha-se os olhos para esse mundo terreno, mas para que a luz de Deus brilhe, para que ele possa abrir os olhos através daquilo que foram os olhos da sua fé, ver Jesus, contemplar Jesus ressuscitado,
Fecha-se os olhos, então põe este véu, é velado, mas para contemplar com os olhos da própria fé, daquilo que o impulsionou, que o levou a viver uma vida totalmente doada à igreja, justamente contemplando a face de Deus. E depois a expressão de Natanael: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Ainda ontem, também no Evangelho tinha essa expressão: vinde ver, vem ver. E foi ver. Quando os discípulos viram Jesus, então ficaram apaixonados. Então Jesus nos convida constantemente a ver onde Ele está. E nós às vezes procuramos em tantos e tantos lugares, procuramos de formas tão esquisitas, tão estranhas, a nossa forma humana. Não ficamos satisfeitos, porque Deus é tão simples, é tão singelo. E quando nós procuramos de forma tão, diferente daquilo que deveria ser a manifestação de Deus, nós é que nos perdemos, porque Deus se faz da singeleza. Agora no Natal, através da gruta de Belém, através da Eucaristia, do pão e do vinho, um alimento que é fácil e acessível a todos, não é? O Espírito Santo que sopra como o vento. Quantas vezes o Espírito Santo dá a nós e nós então recusamos e nós não aceitamos. Então essa expressão vem e vê. E Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Essa expressão que nós poderíamos colocar hoje em relação àquilo que foi o Papa Bento XVI. Aí vem um alemão, podemos dizer assim, sem falsidade. Um alemão verdadeiramente voltado, entregue para Deus. Aí vem a Maria, vem o José, vem o João, o Tiago, vem a Rita, a Teresa, sem falsidade. Um católico, um cristão, não é? Então fiel aos ensinamentos do Senhor. Oxalá que o Senhor nos colocasse sempre essa expressão. Aí vem um carioca, vem um mineiro, vem um católico, não é? De verdade. Um homem, uma mulher, na sua fidelidade cristã, católica, sem falsidade. Essa expressão é para todos nós. Tu crês porque te disse: eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que essas virás. Jesus continua: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer, que é justamente a ressurreição. Que assim seja.